Olá, meninos e meninas. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o meu ateliê, sobre algumas dúvidas que as minhas alunas, as minhas amigas têm sempre e trazem para mim. Eu tô com o ateliê montado aqui nesse espaço há 6 anos, mas eu já costuro desde que eu era solteira, isso lá para os anos 80. Então, eu fiz um curso, fui me aperfeiçoando. Eu quero já de cara dar uma dica para as meninas que estão começando: não desanimem. Procurem fazer a peça, procurem fazer o curso que vocês acham que é interessante. Não precisa ser só de costura. Tudo que você aprendendo durante a vida, você acaba usando em um determinado momento. Então, nós temos muitas meninas que têm muitas dúvidas. E hoje está muito fácil, tem a internet aí que nos ajuda muito. No meu tempo não tinha. Então, nós tínhamos que descobrir e aprender por si só. Aí eu tô com algumas perguntas que minhas meninas vão passar a quais eu vou dar as dicas para vocês como eu costumo fazer. Ela vai me passar a dica. Um elástico de cintura. Tá, a pergunta sempre é: eu não sei quanto que eu tiro de elástico para um short, para uma cintura de uma criança ou de um adulto. Você tira a medida dela. Se a medida dela deu 60 centímetros, você tira 30%, essa é a medida do elástico. É essa medida que eu costumo trabalhar. Se a cintura deu 100, tira 30%, você vai ficar com 70 centímetros. A terceira parte, divide por 4, a terceira você tira. Próxima. Vinagre. Outra dica, pergunta se o tecido tem que molhar. Tem que, porque alguns tecidos encolhem. É interessante molhar, o sentido não é lavar na lavadora, bater, botar sabão em pó, não precisa. Põe de molho, eu costumo pôr de molho, pôr vinagre e pôr sal. Os dois. Porque o sal e o vinagre é o seguinte: firma a cor, sal para não encolher mais. Essas duas dicas são muito interessantes. Cava da manga. Cava da manga. Como é que eu vou te explicar? Elas querem saber como que eu chego à cava da manga. Ela perguntou para mim sobre a cava da manga. Cava da manga é aqui, é onde eu vou encaixar a manga, numa manga tradicional com esse recorte aqui. Como que eu cheguei a esse tamanho? Como que eu chego a esse tamanho para dar certo e eu não me perder e não estragar a minha peça? Bom, se você chegou até aqui desenhando o molde, você tem noção que você tem uma costa aqui. As costas da minha peça, se deu 30, eu vou trabalhar com a metade dela. A metade dela vai dar 15. Deixa eu dobrar ele aqui. Tem um bordado que atrapalha. Isso, ó. Dobrei e tô trabalhando com a metade na hora da modelagem. Se as minhas costas deu, olha aqui, ó, deu 14, então ela deu 28, minhas costas. A minha cava eu faço com o mesmo 14. A mesma medida que eu usei aqui, eu uso aqui. Mas você pode pensar assim: será que eu não vou me enganar e ficar grande demais? Diminui 2, 14, trabalha com 12. As minhas costas como adulta é 40. Eu trabalho com a metade, ela é 20, mas a minha cava eu faço com 18. E ela dá tranquila, às vezes até tem que dar uma tiradinha para dar uma cavada a mais. Próxima. Medida do punho. A medida do punho. As meninas têm o hábito de tirar o punho aqui. É aqui o punho nosso. Considera que você teria que ter um transpasse, né? Mas se tu tirar aqui, depois, dependendo da blusa, tu não veste. Então, tu tira nessa parte mais cheinha do braço, onde começa a aumentar. E aí, quando tu descer, olha, tem um punho com bastante folga. Pinça de costura e abridor de casa. É interessante a pinça de costura e o abridor de casa? Eu uso máquina overlock. Vocês devem ter também, mesmo nas zigue-zague. A pinçazinha, ela é vendida em lojas de aviamento. Algumas máquinas até vendem de brinde. Ela facilita a nossa colocação de fio. Às vezes tranca o fio embaixo na máquina, você vai lá e tira também. O abridor de casa, a função dele, ele vem na loja como abridor de casa. Mas ele é tão importante, ele ajuda tanta gente a desmanchar tecido, ó. Essa pontinha aqui, ó, tu enfia no tecido. E aqui no meio ele corta, então você desmancha. Ele é prático. Tecido liso ou estampado? Tecido liso ou estampado. Para iniciante, a sugestão que eu dou: tecido plano, como algodão, tricoline, até a chita. Estampado. Por que estampado? Ou bolinha, porque se ficar um pouquinho torta a costura,
não vai aparecer tanto quanto um tecido liso. Se você costurar num tecido vermelho liso e ficar meio tortinho, vai dar de ver de longe. Agora, num floralzinho, não. Então, a ideia é um tecido floral ou um xadrezinho, um bolinho, uma coisa que disfarça um pouco. Fita métrica na bancada. Fita métrica. Eu já mostrei uma vez para vocês, sempre essa. Porque, como vocês sabem, costura tem matemática. Tem que dividir em 4, por exemplo. 30, aí vou dividir ela em 2, já vai dar 15, tá aqui do ladinho. Não sei se aqui dá pra ver bem aqui, acho que ela dá pra ver melhor, ó. 50, metade de 50, 26. Se eu quiser só a metade, agora se eu quiser ele mais, eu vou lá no 26. Eu tenho a medida, não preciso estar fazendo conta, não preciso estar dividindo a fita em 4. Então ela é interessante. Pé do tecido. O pé do tecido. Empurra pra mim isso aqui. Isso. Tô aqui com um rolo aqui que nós vamos fazer umas peças, ó. O pé do tecido é importante. Por que o pé do tecido? Olha essa aqui. Você pergunta pra mim, ele tem pé? Nesse caso ele tem, ó. Os bichos estão tudo pra lá. As árvores estão pra lá. Então quando eu talhar a peça, toda a peça aqui tem que ser barra. A parte de baixo. Manga, gola, toda a peça tem que ficar virada para essa posição. E o correr do fio também é importante. O porquê do correr do fio? Aqui, ó, você vai perceber a orelha, ó. A orelha do tecido. O fio corre assim. Então, você pode ver aqui pelo meu rolo, ó, o fio tá correndo assim, para essa posição. Aí a menina, outro dia, postou uma foto de um vestidinho que ela fez franzido e ele não ficou legal franzido, porque ela pegou e franziu nesse sentido aqui, ó. Ele não tem, gente, o mesmo caimento. Você tem que franzir ele nessa posição aqui, no correr do fio. Ah, prof, mas não vai dar altura, o tanto do tecido. Emenda se for preciso, mas não tira da posição do fio. Vocês vão fazer festa junina, alguma coisa, faz ele correndo no fio certo. O correr do fio, ó, esse lado ele vem com o desenho que vem da fábrica. Isso aqui, outro dia, até eu ri com as meninas, elas dizem que eu rio delas, mas não é. Ele às vezes vem já o desenhozinho aqui, ó, dessas cores aqui. São as cores que tem na estampa. Então, se você quer escolher algum aviamento combinando a cor, ele tá aqui as cores que vem na estampa. E o correr do fio, ela achou interessante, que ela também não sabia, ó. E o correr do fio, ele corre assim. Ele vem da fábrica, olha, com esses furinhos, não sei se você consegue ver. E com esse espelhinho. Alguns não dá nem pra ver, de tão difícil que é de ver. Mas ele corre como ele veio da fábrica. Posição da máquina. Posição da máquina. Olha a minha posição que eu tô aqui. Assim, não é um jeito confortável de costurar, gente. Se eu botar uma máquina aqui agora, como é que eu vou ficar? Vou ficar toda torta. Você tem que estar com a coluna correta. Tem umas meninas que estão reclamando que tá com dor nas costas. Cuidado, você vai se machucar. Então, vai dar uma escoliose. Então, tu tem que estar sentada corretamente numa cadeira confortável e a mesa tem que estar na tua posição de conforto. Correta. Não põe ela lá embaixo na cama. Teve uma menina que disse pra mim que bota na cama e senta do lado. Então não dá, gente. Aí vocês vão ter problema. Põe numa mesa, numa bancada, num balcão, onde você tem uma posição confortável. Então, meninas, o nosso Instagram é Ateliê da Dê Artesanato. Vocês curtem, compartilhem. Eu gosto muito quando perguntam, porque eu dou aula, hoje eu dou aula porque eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar aquilo que eu sei, porque tem meninas que ainda dizem assim, eu não tenho dom. Não existe isso, gente. Dom, Deus dá, Ele capacita. Então tem sempre o ditado que eu uso e gosto muito de frisar, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então curtem lá, compartilhem e façam as perguntas de vocês. Beijinhos, tchau, tchau.